muitas vezes, independente de operarem sinais, atraem as pessoas para si, para o seu próprio ego, para as coisas terrenas e as distancia de Deus e de sua palavra. E hoje eu quero falar um pouco das consequências desses ensinamentos. Eu chamo a pregação da autoajuda, não é? Aquela pregação que é voltada sempre para o ser humano e para as coisas terrenas. Em Filipenses capítulo 3, versículo 19, diz assim: o destino deles, vou começar do versículo 18. Pois muitos que andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Como eu já disse, essas ministrações de falsos profetas, ou de muitos que até não são falsos profetas, mas são imaturos, elas vão levar a pessoa a ser um inimigo da cruz de Cristo. Vai levar a ser uma pessoa que o seu Deus é o ventre, que quer as coisas aqui da terra. Às vezes a pessoa não chega a ser bem um falso, mas é uma pessoa que não foi tratada. Acontece isso muito no meio artístico. Pessoas que vêm para Cristo e por terem um nome, ou por terem fama, ou terem dinheiro, sei lá o que, ganham notoriedade e começam a ministrar, mas eles não foram tratados em seu interior, ainda não tiveram transformação de vidas e começam a trazer uma mensagem contaminada que leva as pessoas a se afastarem de Deus, às vezes até crerem em Deus, mas viverem uma vida aquém do propósito de Deus, porque o centro é sempre o ser humano. Essa ministração ela é complicada porque uma das consequências desse tipo de ministração, tanto do imaturo como do falso, é que vai colocar o ser humano no centro, que é a mensagem aí da nova era, que é a mensagem da atualidade, de que o ser humano é o centro de todas as coisas. Mas a Bíblia ela não ensina assim que o ser humano seja o centro, mas que Deus é o centro. Há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Em nenhum outro há salvação, Jesus Cristo homem. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome de Jesus. Ele é o centro, a palavra é o centro, mas essa ministração ela tem a tendência de levar a pessoa a se colocar no centro. Então, para que eu esteja bem, para que eu esteja satisfeito, para que eu esteja feliz, vale qualquer coisa. Vale eu estar no pecado, vale eu estar prejudicando outras pessoas, porque eu sempre vou precisar estar bem. Como que se diz? Essa pregação, ela tira o temor que as pessoas deveriam ter de Deus e de sua palavra. Você percebe que uma das consequências de ministrações como essa, de anos tendo essas ministrações na igreja, é que as pessoas começaram a perder o temor de Deus e perder o temor de sua palavra. Pessoas já não têm aquela reverência de chegar, buscar a presença de Deus em oração, em jejum, de estarem ouvindo uma palavra, respeitarem. Não, já não está nem aí mais. Já não tem mais temor. Já não tem mais temor de ir num culto e respeitar aquilo que está sendo falado. Já não tem mais temor de adorar a Deus. Já não tem mais temor de pecar. Já não tem mais temor das consequências que o pecado vai trazer em sua vida, das consequências que o seu desrespeito à palavra de Deus vai trazer. Não tem mais temor de nada. É como se Deus fosse um cidadão que está lá longe, que não julga, que não vê nada que se passa ou que não está nem aí. Eu me lembro de um artista que eu vi dando uma entrevista e que alguém perguntou para ele: olha, ô cidadão, você é cristão, mas você é um artista, suas músicas falam de imoralidade, falam de adultério, falam de prostituição, de vícios, e o que você diz a respeito disso?
Ele diz, olha, Deus está se lixando para o teu vício, para o teu adultério. Deus, Ele quer mais é cuidar desse universo. Isso mostra o quê? Uma geração de pessoas que não tem temor a Deus, que não tem temor à palavra, que não tem temor a quebrar os princípios de Deus, porque eles foram ensinados que o seu Deus é o seu ego, é o seu eu, é você estar feliz, é você estar satisfeito, que você é o centro da mensagem e que Deus nada mais é do que o seu escravo particular que está aqui para te servir. Isso tem gerado. Outros acreditam que Deus não é o seu escravo particular que está aqui para te servir, mas o seu jagunço particular. Olha, porque Deus vai pesar a mão, porque fulano falou tal coisa de mim. Eu já vi gente dizer, olha, não sei quem duvidou do meu ministério, Deus vai pesar a mão. Mas duvidaram do ministério de Jesus, duvidaram do ministério de João Batista, duvidaram do ministério dos apóstolos, por que não podem duvidar do meu e do seu? Pessoas acham, não, Deus é meu jagunço particular. O cidadão, ele se envolve numa encrenca, não, Deus vai julgar minha causa. Quem disse que Deus tem a obrigação de julgar a causa de alguém? E se você estiver errado e o julgamento de Deus for contra você, você pode ter sua razão, mas e diante de Deus, quem garante que você que está certo? É terrível. Uma geração de pessoas amarguradas, achando que Deus está aqui para ser o seu juiz e o seu jagunço particular. Tem até músicas que falam sobre isso, né? Quem te vê passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Mas olha, primeiro que se você está na prova, é entre você e Deus. Não é as pessoas que têm que se meter no tratamento de Deus contigo. Segundo, a maioria das provas que o ser humano entra, ele entra com as próprias pernas, porque tomou passos errados, porque fez decisões erradas e que depois no futuro acabam pagando um preço alto por isso. E boa parte das vezes não é Deus que está provando, não é Deus que está testando, boa parte você só está colhendo frutos da sua infantilidade, da sua imaturidade. Pessoas casam sem pedir uma direção para Deus, ou casam com pessoas que não têm o mesmo temor e a mesma vida com Deus, pessoas não estudam, não têm uma profissão e depois no futuro colhem um fruto bem amargo. Deus está provando. Nem sempre é Deus que está provando. Muitas vezes compra um carro sem levar lá para um mecânico ver, sem levar para um eletricista ver, sem saber a procedência, contrata um funcionário sem saber a procedência e vai dizer que é aprovação de Deus. A maioria é passos errados. Vai mudar de cidade, vai tomar uma atitude sem pedir uma direção para Deus e depois colhe as consequências e acha que Deus tem que julgar a causa desse ou daquele. E nem sempre é assim. Mas as pessoas, por serem ativadas nessa ministração de autoajuda, de que elas são o centro e de que elas têm que estarem sempre bem, e de que elas têm que estar sempre felizes e que as pessoas estão aqui para servi-las, elas acham que Deus está aqui para servir. Então cresce uma geração de pessoas imaturas, de pessoas mimadas, que fazem beicinho por qualquer coisa. Olha, se Deus não operar na minha vida, eu não vou mais na igreja. Vai fazer o quê? Eu já vi gente, olha, se Deus não me curar, eu me desvio. Você se desvia, quem vai para o inferno é você. Deus está na eternidade, habita na eternidade. Quem vai se perder eternamente, o que a gente pode fazer? As pessoas achando que Deus está aqui para servi-las e que os outros estão aqui para servi-las. Eu não vou mais na igreja porque não me cumprimentaram, porque não me dão o devido valor. Que devido valor? Nós estamos aqui para servir a Deus. Jesus, quando ele tomou lá a toalha e serviu e enxugou os pés dos seus discípulos, lá lavou os pés, e ele falou que ele estava dando exemplo, que nós estamos aqui para servir, e ele estava sendo o exemplo. Nós não estamos aqui para ser servidos, não. Nós não estamos aqui para ser o centro do universo. Deus não é nosso jagunço particular, nem um bilionário liberal que está sempre com as mãos abertas, ainda que ele possa julgar a nossa causa, ainda que ele possa nos abençoar, mas não é isso. Nós estamos aqui para servir a Deus, nós estamos aqui para sermos testemunhas. Jesus disse: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas.
Nós estamos aqui para testemunhar Cristo, para testemunhar a sua palavra, e nós estamos aqui para servir a Deus e para servir ao próximo. Esta é a função do povo de Deus. Esta é a função da igreja do Senhor, daqueles que são salvos. Servirem a Deus, servirem o próximo e não quererem ser servidos, não quererem fazer beicinho por qualquer coisa, não querer fazer um evangelho de mimimi. Nós precisamos ter maturidade, precisamos ter crescimento espiritual. O apóstolo Pedro fala que as pessoas devem desejar o leite espiritual para o crescimento, para o amadurecimento. Sai da situação. A Bíblia diz: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Se você se encontra nessa situação aqui, de achar que você é o centro, já perdeu o seu temor por Deus, já perdeu a sua reverência, já está com os valores invertidos, achando que você é o centro do universo e que Deus e as pessoas estão aqui para te servir. A Bíblia diz: põe-te de pé e falarei contigo. Toma uma posição. Deus nunca fala com quem está prostrado. As pessoas se colocam ali: não, se eu estou acabado, eu sou isso, aquilo, Deus, ninguém gosta de mim, Deus não me ouve, os irmãos não me visitam. Mas Deus diz: põe-te de pé e falarei contigo. Toma uma posição. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero mudar de vida. Põe-te de pé e falarei contigo. Quando você toma a posição, a iniciativa diante de Deus, Deus responde: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. A atitude tem que partir de você. Eu sei que muitos vão dizer: mas é Deus, ninguém vem ao Pai se Jesus não o trazer, ou ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer. Sim, Jesus está falando em questão de salvação, em questão de eternidade, mas você que está me ouvindo já é salvo, já conhece a palavra de Deus. Então é tempo de se posicionar, é tempo de crescer e de amadurecer. O Senhor, Ele não quer tratar com pessoas que são eternas crianças, que são eternas ovelhas. Eu acho interessante quando a Bíblia diz sobre o bom pastor que cuida das ovelhas, e você vai ver no Antigo Testamento que as ovelhas eram sempre criadas no deserto. E o pastor ia daqui, buscar uma fonte de água daqui, uma fonte de água dali, buscar um alimento verde, e tudo isso parece muito bonito. Mas se você trazer isso para o seu dia a dia, você vai entender, principalmente se você vê algum documentário sobre os pastores lá do Oriente Médio, da África. Viver no deserto não é fácil. E aquele cristão, aquele cidadão que se coloca ali na posição de ovelha, que se coloca na posição de sempre precisar ser cuidado, ele vai ter uma vida no deserto. Hoje você tem muita pastagem, muita comida boa, amanhã tem escassez e sequidão. Hoje tem muita água potável, limpa, fresca, amanhã está na sequidão, não tem nada. Hoje está bem protegido, amanhã tem as feras te rodeando. É essa que é a vida da ovelha, viver no deserto e precisar do pastor ali para protegê-la. Você vai dizer: mas o Senhor não disse que somos ovelhas do seu pasto? Sim, somos ovelhas do seu pasto, só que eu estou dizendo do seu rebanho. Só que eu estou dizendo que precisamos nos posicionarmos para crescermos em Deus, para crescermos na vida. E entender que a maioria dos nossos problemas tem raiz na nossa imaturidade e na nossa infantilidade, e nos posicionarmos para termos uma vida abundante diante do Senhor. E principalmente entender que estamos nessa terra para servir a Deus, para servir as pessoas e para manifestar, para ser uma testemunha de Cristo e da sua palavra, e não para sermos servidos. Deus é o centro e não o ser humano. Há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Este Deus não é você, este mediador não é você. O Senhor é o centro. Eu agradeço por sua atenção. Se essa palavra tocou em você, compartilhe para que toquem mais pessoas. E se quiser saber mais coisas, ouvir mais ministrações aqui da minha, da minha esposa, entre lá no meu canal Cristiano Rodrigues. Fique com Deus. Até a próxima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos.